E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Querida comunidade aqui reunida, nesta liturgia, a igreja nos faz lembrar da família, a partir daquela que é toda santa. E talvez, quem sabe, aqui já carregamos um grande aprendizado. O que há de mais nobre no mundo, Deus quis utilizar para fazer-se presente no meio dos homens. Certamente, queridos, a família é o grande patrimônio que a humanidade tem, mas que infelizmente corre o risco de não existir. A família está em extinção, assim como a ararinha azul, como a onça pintada, sei lá, como a tartaruga marinha, o boto cor-de-rosa. A família também está em extinção. E assim como há caças predatórias para com animais em extinção, quero lembrar a todos nós que a família também está sendo caçada, está sendo vilipendiada, está sendo perseguida. Querida comunidade, mas nós temos, a partir dos textos proclamados, palavras tão inconteste para o crescimento, para o fortalecimento daquelas que ainda existem. Observemos a primeira leitura. Jesus ben Sirach, o autor deste bendito livro. Aqui eu abro um precedente para dizer, os nossos irmãos separados, eles não têm esse livro. Todavia, nas escolas judaicas, depois do Salmo, é o livro mais lido e estudado, é o livro do Eclesiástico. E por quê, padre? Porque este livro traz palavras muito claras, práticas do dia a dia. Este livro, querida comunidade, ensina a bem viver em sociedade, ensina o patrão como é que deve se comportar com seus empregados, ensina como o empregado deve tratar o seu patrão, ensina como o marido deve cuidar da esposa, a esposa ao marido, os filhos aos pais, os pais aos filhos, enfim, como tratar o dinheiro. Este livro, queridos, vale a pena depois, por curiosidade, assim até uma caridade que o padre pede a você, medite em casa. Esse livro de Jesus ben Sirach é um livro de sabedoria. E aqui tem umas notas muito importantes para as nossas famílias. Diz, já no início, Deus honra os pais nos filhos. Queridos, talvez o seu pai não é aquele pai que você desejava, mas quero dizer que Deus honra esse pai em você. E portanto, aqui essa palavra honra é um atributo apenas aos monarcas, aos reis. Então veja o tratamento dirigido aos pais. O capítulo 20 do versículo 12 do livro do Êxodo mostra veementemente como você deve respeitar o seu pai, se você quiser prolongar a sua vida na terra. Deuteronômio 5, versículo 16. Querida comunidade, quem honra seu pai, alcança o perdão dos pecados. E aqui uma catequese, abro um parêntese. Mas para o povo judeu, perdoar o pecado não seria a apresentação de um carneiro, de um bode,
de uma ovelha, de um carneiro, de uma rolinha, de um pombinho, para oferecer em sacrifício, em reparação aos seus pecados? Sim. E por que agora, honrando o Pai, também vai alcançar perdão de seus pecados? É porque nós estamos aqui numa diáspora. O povo judeu foi exotado, muitos fugiram para Alexandria, no Egito. No 2º século, portanto, esse autor está escrevendo, lá eles não têm o templo, lá eles não têm a sinagoga, o lugar do encontro. Então, o autor diz, trocando aquele sacrifício de animais, agora o autor diz que quem honra seu pai alcança o perdão dos seus pecados. Oh, queridos, aqui uma pergunta para você. Você tem sido um bom filho para os seus pais? Que inclusive nos mandamentos é o 4º mandamento da igreja. Você tem honrado seu pai, sua mãe? Tem causado a ele desgosto, tristeza? Aqui tem palavras muito profundas para você e para mim. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouro. Você tem sido uma boa filha, um bom filho para sua mãe? Ou é alguém que vez por outra junta com seus amigos, suas amigas para falar mal do seu pai e da sua mãe? Quero lembrar a todos nós, sua amiga e seu amigo nunca pagaram nenhuma conta lá na sua casa. Sua amiga, seu amigo nunca perdeu noite de sono num hospital para cuidar de você. Às vezes acontece, né, lá em Fukushima, lá no Japão, né, um filho desnaturado tem a petulância de ter tudo, receber tudo de seus pais, e ainda o feiozinho não tem a capacidade de gratidão para com eles, e fala mal, né? A jovenzinha, a garotinha, junta-se com a outra piriguetezinha para depreciar a sua mãe e dizer: minha mãe não vale nada, fulano, pensa numa mulher que pega no meu pé. Quero lembrar, se você já fez isso, quero te dizer uma coisa: saiba que quem te deu a vida não foi a sua coleguinha, foi a sua mãe. Quem perdeu noite de sono, às vezes naqueles momentos de crise, de cólicas, e você que é mãe sabe do que o padre está dizendo, às vezes passou a noite em claro, porque a cólica não passa, você bota o menino para rotar e não vai, não tem jeito, e o menino chora, e você fica preocupada. Pois bem, querido jovenzinho, jovenzinha, se você já fez isso, peça perdão, volte atrás, ainda há tempo. Porque diz a nota da primeira leitura: quem cuida bem da sua mãe é como alguém que ajunta tesouro. Quem honra seu pai terá alegria com os próprios filhos. Eu não entendo, padre, essa frase, pois eu vou te explicar o que significa. Se você não for filho, se você não aprender a ser filho, saiba que você não vai ter nada para dar àquele que será o seu filho. Ninguém dá aquilo que não tem. A gente só oferece aos outros aquilo que a gente recebe. Então, querido filho, se você for honrar o seu pai e obedecê-lo, você terá alegria com seus filhos, porque você tem muita coisa, uma bagagem enorme para oferecer a eles. Agora, um filho cabeça de coco, só tem água no cérebro. Eu ia dizer cabeça de outra coisa, mas eu não quis dizer não, para não ficar muito feio. Mas cabeça... Cuide bem dos seus pais.
Obedeça, respeite-o, seja obediente. Pode ter certeza, querido filho, na obediência você tem tudo a crescer e a ser um bom cidadão. Meu filho, ampare seu pai na velhice, não lhe cause desgosto enquanto ele vive. Seja generoso e compassivo com ele. E olha o que diz o texto: e quando ele estiver perdendo a lucidez, seja paciente com ele. Porque se você um dia ficar velho, certamente você vai querer que alguém tenha paciência contigo. Cuide bem. O nosso maior patrimônio nessa terra é a nossa família. Não troque, não negocie sua família com ninguém. Não troque sua mãe, seu pai, seus irmãos biológicos por amigos na rua. Porque eles não sabem o que passa dentro de quatro paredes. Seja amante da sua família, da sua casa. Gaste tempo, nós estamos chegando ao final do ano. Se você pode, tem condições, faça um passeio, faça um churrasquinho com a família, porque isso vale muito a pena, isso agrega valores familiares, isso constrói felicidade. Querida família, saiba a ser compreensivo para com ele, não os humilhe em nenhum dia de sua vida, porque a caridade que você faz ao seu pai não será esquecida. 2 vezes esse sentimento do autor aparece nesse texto. Cuidando dos seus pais, você alcança perdão dos seus pecados. Amando, cuidando dos seus pais, você repara os seus pecados e evita cometê-los. E mais do que isso, eu acho lindo como encerra essa primeira leitura. Coroa com uma frase magistral: servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será a tua edificação. Ou seja, no dia do juízo, será levado em consideração o cuidado que você teve com seus pais. Querida comunidade, a gente sabe que na família tem um filho ou outro que cuida mais do pai do que outros, né? Porque tem irmãos que são aproveitadores. Aproveita da bondade daquele que tem mais cuidado, mais carinho. E desaparece no mundo. Não dá nem diz onde é que está, justamente para que ninguém localize. Né? Para não dizer, olha, você também tem responsabilidade de cuidar do painho, da maninha. Desaparece, não dá notícia. Né? Parece pé de cobra, ninguém vê. Querida comunidade, mas faça seu papel. Pode ter certeza que você está construindo uma escada para você chegar na eternidade. A segunda leitura de hoje, queridos, também traz palavras de grandes riquezas para a nossa família. Humildade, revestivos de misericórdia. Como é bonito um casal humilde. Agora, como é esquisito um casal arrogante, prepotente, que só pisa no chão mesmo porque não tem jeito, porque se tivesse outro jeito, não pisaria, andava flutuando. Talvez, quem sabe, me perdoe se eu estiver ofendendo alguém de vocês, mas não tem uma sandalinha que só tem uma pontinha e um negocinho no calcanhar. Talvez, quem sabe, é o desejo de decolar, para não pisar no chão. Humildade, nada de soberba, de orgulho,
Queridos casais, aqui no dia de hoje, olhando para a Sagrada Família de Nazaré, aprendamos a ser humildes. Você, esposa, para com seu marido. Nós ouvimos agora há pouco, esposas, sejam solícitas para com seus maridos, como convém ao Senhor. Marido, amai a vossa esposa e não sejais grosseiros com ela. Ah, como é bonito um casal que não vive em farpas, que não vive brigando feito dois cachorros, dois pitbulls. Como é bonito um casal que, ainda que tenha divergência, porque é normal ter, porque são duas realidades distintas. O homem tem uma psicologia diferenciada da psicologia feminina, mas o bonito é, ainda que divirja, são unidos em entendimento, humildade, mansidão, perdoando-vos. Um dia o Papa falou para os casais: não durmam sem antes pedir perdão daquela mágoa, daquela palavra que talvez ao longo do dia foi uma pedra no sapato. Como é bonito um casal que, quando vão dormir, dos casais que vão dormir e reconhecem e reconciliam-se e pedem perdão e perdoam. Ah, que casal rico! Ah, que casal feliz! Tudo irá bem, como diz o Salmo de hoje. Queridos irmãos, o Salmo 127 diz: feliz aquele que teme o Senhor e trilha seus caminhos. Ah, como é feliz uma família de Deus. O Evangelho de hoje, do capítulo 2, versículos 41 a 52, do Evangelho de Lucas, mostra a família de Nazaré indo a Jerusalém. Para fazer o quê, padre? Para ir a um clube, ir a uma festa, ir para um momento de lazer, de descontração, um banho de piscina, uma cervejada, uma noitada. Não! Esse casal, essa família vai para a festa da Páscoa. E diga-se de passagem, o capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas apresenta dois momentos que esse casal sobe a Jerusalém. Primeiro, quando apresenta o menino ao templo para oferecer ao Senhor, Lucas 2, 29 a 35. E segundo, quando sobem para a festa pascal e o menino se perde no templo. Ah, querida comunidade, se nossa família se perdesse nas coisas de Deus, certamente seria encontrado. Bonito, uma frase de Orígenes, do século III. Ele dizia assim, onde a família encontrou Jesus? Na multidão? Na procissão de volta para casa? Nas ruas? Não. A família encontrou o menino Jesus no templo. Para dizer uma coisa, toda a família vai encontrar Jesus de verdade na igreja, no templo. É lá onde escuta debates, argumentos teológicos, bíblicos. É lá onde o homem vai encontrar Jesus discutindo com os doutores da lei. E dizia Orígenes, certamente as famílias encontrarão Jesus se subirem a Jerusalém. Querida comunidade, não tergiversemos, não percamos tempo. Encerrou o Evangelho deste domingo dizendo que o menino Jesus crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens, para dizer uma coisa:
a nossa família, os seus filhos, eles não devem apenas crescer em estatura, eles não devem apenas crescer em conhecimento intelectivo, eles devem crescer também e, sobretudo, na graça divina. Como é triste uma família que se preocupa apenas em dar riquezas terrenas aos seus filhos. Como é deprimente um pai que só se preocupa em oferecer aos seus filhos as riquezas mundanas. E como é bom, por isso, dizia Raniero Cantalamesse, um que era o pregador da Casa Pontifícia, hoje é cardeal. Ele dizia assim: por que Jesus era obediente aos seus pais e era submisso a eles? Porque os seus pais eram submissos a Deus e obedientes. Nenhum pai, nenhuma mãe vai conseguir fazer os seus filhos obedientes sem a submissão, sem essa intimidade com aquele que é o autor da família. Felizes os que temem o Senhor, como cantava tão bonito agora há pouco o Salmo. Tua videira será fecunda no seu lar, os seus filhos serão rebentos de oliveira ao redor de sua mesa, tudo irá bem. E é verdade, querida família, se a família tiver dinheiro, tiver riqueza terrena, mas se não tiver Deus, não tem absolutamente nada. Porque a base, o que edifica a família, é o Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo dizia, capítulo 7 de Mateus, versículo 24, o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. E quem é essa rocha senão nosso Senhor Jesus Cristo? Um pai, uma mãe que se preocupam na educação religiosa dos seus filhos, pode ter certeza que ali nascerá fruto gracioso. Lembra do que nosso Senhor disse, capítulo 15 de João, versículo 16: produzais frutos que permanecem. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos pais: fruto que vai permanecer em seus filhos é justamente aquilo que você coloca como valor eterno. Aquilo que não é eterno, aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro, não é um valor absoluto. E que embora haja em você somente essa preocupação, não vos preocupe de dar, de fato, uma casa boa, ótimo alimento, mas se preocupe também e acima de tudo, dar Deus para o seu filho. Dê Deus para os seus filhos, queridos. Esses dias meu irmão estava em Salvador e ele dizia, assim muito preocupado, ele estava num terminal rodoviário e lá tinha uma mãe jovem e um esposo jovem, e tinha um garotinho, acho que 6, 7 anos, que dizia assim, eu vou dar um tiro na sua boca, falando para a mãe, e marcava assim que ia dar um murro no rosto da mãe. E ele diz assim, aquilo me incomodou de tal maneira que deu vontade de pegar esse menino pelas orelhas. E eu falei, se tem alguém que deve levar um puxavanco de orelha, certamente não é o menino, mas os pais. Porque se esse menino diz, eu vou lhe dar um tiro na boca, eu vou fazer isso com você, ou coisa e tal, é porque escutou isso em algum lugar, e sem querer julgá-lo, certamente isso aprendeu com seu pai, brigando com a mãe,
certamente escutou o seu pai dizendo: eu vou lhe dar um tiro na boca. Por isso, queridos pais, um conselho do padre: nunca diga coisas semelhantes aos seus filhos, à sua esposa e ao seu marido. Os nossos filhos, eles aprendem mais do que com palavras, é com assimilações. Eles olham o comportamento de vocês e copiam. Por isso, tenham grande cuidado com o que falam, tenham grande cuidado com o que fazem, porque os filhos, eles são, é claro que existem exceções, mas na sua grande maioria são a fotocópia deles. Por isso, cuidado. Como diz a segunda leitura, queridos pais, não cause intimidez aos seus filhos, para que eles não desanimem na caminhada. Por isso, encoraje-os. Digam: vocês são capazes, vocês conseguem. Como é triste uma criança que tenta fazer algo e o pai diz assim: você não vai conseguir. Você não consegue. Quem te disse que você vai fazer isso? Você desanima o seu filho. Você desanima a sua filha. Encoraje-o. Diga: você é capaz, meu filho. O pai está aqui do teu lado para te dar força, te dar incentivo, te dar encorajamento. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos pais. A vocação de ser pai e mãe é uma vocação sublime. Vocês carregam um adjetivo que é um atributo a Deus: Pai, Pai. E eu quero dizer a vocês que vocês têm uma responsabilidade enorme no planeta Terra, de educar seus filhos para serem homens de bens, construtores de uma sociedade equilibrada, e não de uma sociedade silvícola para a qual se encaminha. Filhos mal educados, sociedade selvagem. Filhos bem educados, sociedade honesta, moralmente equilibrada. Por isso tudo nasce da família. E aqui eu faço um apelo: cuide bem da sua e seja um exemplo para os seus filhos. E acima de tudo, sejam exemplos de cristãos. O mundo está carente de pais e mães como a família de Nazaré. Quem está no centro da família de Nazaré? Não vai me dizer que é emprego, trabalho, luta, terreno, casa, carro, dinheiro. O centro da família é Jesus Cristo. Quando esse menino perde o espaço de ser a centralidade da família, pode ter certeza que a família vai para onde é o giro do nariz. Para onde o vento toca, a família vai embora. E aí se perde todinha, completamente. Queira Deus que a minha e a sua família sejam construídas com esta base. Queira Deus que, assim como a família de Nazaré, que caminhava em direção a Jerusalém, que foi a festa divina, que perdeu o seu filho no templo, queira Deus que as nossas famílias também tenham essa mesma atitude de caminhar em direção a Jerusalém, de buscar as grandes festas divinas. E eu quero dizer e encerro: serás feliz, querido pai e mãe, se o seu filho, você perdê-lo para as coisas de Deus. Certamente você vai ser o pai e a mãe abençoadíssimos, porque todo filho que se perde nas coisas de Deus, eles não se perdem, eles são encontrados. Amém.